Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria. Como de costume no domingo eu vou falar a respeito das principais marcas batidas e do resultado do final de semana, abordando principalmente um filme único que acabou de chegar, trazendo um novo recorde, né, digamos assim. Então, vamos lá! Então pessoal, eu sou o Felipe aqui do canal F, também lá do Guerra dos Streamings, só explicando pra vocês, esse final de semana foi muito ruim nas bilheterias, não foi um final de semana extremamente positivo, só que o primeiro colocado foi algo inédito, porque pela primeira vez um filme do Hayao Miyazaki, né, do estúdio Ghibli, ficou na primeira posição nas bilheterias norte-americanas. Isso, obviamente, auxiliado por um final de semana bastante fraco, né? Normalmente um resultado de 12 milhões de dólares não fica na liderança. Na verdade, esse foi o terceiro pior filme a liderar o final de semana. Pior filme, obviamente, em termos de bilheteria. Não tô falando da qualidade, o filme parece ser sensacional. Eu gosto de todos os filmes do Miyazaki, né? Pelo menos da maioria deles. Então, o filme com 12 milhões de dólares conseguiu ficar na liderança, o que é algo inédito. O maior resultado do diretor antes disso era justamente do seu último filme, que tinha uma abertura de 5 milhões de dólares. Então agora, com 12 milhões, o filme mais do que dobrou o próprio recorde do diretor, que muitas pessoas esperavam que não fosse mais fazer filmes, né? Ele estava semi-aposentado, ele já tinha se aposentado anteriormente, ele voltou com esse filme que não teve prazo para ficar pronto, né? Ele demorou bastante tempo para fazer. Só que ele não tá aposentado nem depois do lançamento desse filme, porque ele já tem mais um filme programado, né? Ele já tá projetando aí o próximo filme dele. O filme que saiu agora é O Menino e a Garça, que em inglês, né, tem o nome The Boy and the Heron, é assim que é mais fácil de encontrar ele por aí. E a gente tem que levar em consideração que os filmes japoneses é difícil da gente analisar da mesma forma que a gente faz com outros filmes. Primeiro porque o orçamento é bem diferente, a gente viu no filme Godzilla Minus One que custou 15 milhões de dólares no final de semana passado, né, que é algo muito diferente dos 200, 250, 300 milhões que Hollywood gasta para fazer um filme semelhante. Né? Então, esse filme não dá pra gente comparar com resultados de filmes da Disney, de filmes da DreamWorks e assim por diante. Eu não consegui encontrar um orçamento, eu acho que por causa dessa produção diferente, né, que eles fazem, o Hayao Miyazaki leva bastante tempo pra fazer esses filmes. Esse, na verdade, é o 13º filme do diretor, se eu não me engano, e ele tem uma ilustríssima carreira e mesmo assim não foram tantos projetos assim lançados, né? Eu me lembro de assistir A Viagem de Chihiro, quando chegou aqui no Brasil, eu fui no cinema assistir porque era um filme animado, e eu lembro de ter ficado, tipo, maravilhado ali na sala de cinema. Eu saí, depois eu pesquisei nas locadoras para ver qual locadora tinha os filmes do Miyazaki, né, porque eu tinha gostado bastante. Eu devia ter ali uns 11, 12 anos quando eu assisti A Viagem de Chihiro, porque é um filme de 2001. Então esse filme, né, como a maioria dos filmes do diretor, tá com uma aprovação gigantesca, na casa dos 96%. É um filme que vai continuar atraindo muita gente. Ele já foi lançado, na verdade, no Japão no mês de junho. Ele já tem uma bilheteria bastante razoável por lá, mas ele ainda está distante de outros filmes do estúdio Ghibli, né? Ele ainda não é o maior sucesso, mesmo que ele tenha tido o melhor resultado em território americano. E não só isso, tem 2 filmes no top 5 que são filmes japoneses, como eu acabei de citar, o Godzilla Minus One, né, também continuou no top 5, e a gente tem esse filme do estúdio Ghibli na primeira posição. Então um final de semana inédito em território americano, né? Os parabéns aí pro Miyazaki por mais um grande sucesso, né? E agora um sucesso financeiro nos Estados Unidos. A gente vê que esse final de semana está sendo bastante peculiar, né? Cada vez mais as salas de cinema estão tendo esses resultados diferentes. 2 filmes japoneses, um filme da Beyoncé. Então a gente vê que eles estão procurando estratégias novas, pessoas novas estão procurando conteúdo nas salas de cinema, que normalmente você só veria aqueles filmes norte-americanos naquele formato convencional. Então é uma mudança, né, dentro dessa indústria. E no final de semana que vem, já com os números do segundo final de semana,
né, do filme O Menino e a Garça, eu vou trazer um pouquinho mais, né, uma análise um pouquinho mais abrangente em volta dos filmes do Miyazaki. O primeiro colocado é justamente A Viagem de Chihiro, ou Spirited Away, né, que tem hoje 383 milhões de dólares em um monte de lançamentos, né? O filme foi lançado várias e várias vezes, ele tem inclusive um relançamento chinês que trouxe 70 milhões de dólares, eu acredito que em 2018, então a gente vê que os lançamentos são totalmente diferentes, não dá pra gente levar em consideração somente esse primeiro final de semana, mas mesmo assim o filme já atinge o resultado de 97 milhões de dólares, né? Então o filme já tá tendo um resultado muito positivo, como eu disse, eu não consegui encontrar, eu pesquisei em vários sites diferentes, eu não achei, né, o budget ali, né, o orçamento do filme, por causa dessa produção um pouco diferente, mas eu vou dar uma pesquisada um pouco mais a fundo para trazer no final de semana que vem. E aí, entrando no segundo colocado, a gente viu quedas muito pequenas, né, dos outros filmes, a gente viu o top 5 praticamente igual. O primeiro colocado do final de semana passado foi o filme da Beyoncé, ele saiu totalmente do top 5, então ele não teve o mesmo poder que o filme da Taylor Swift para manter a relevância ali por vários e vários finais de semana. E na segunda posição ficou novamente o filme dos Jogos Vorazes, A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, que teve uma queda de somente 33%, o filme trouxe mais 9,4 milhões de dólares e chegou a 279 milhões de dólares, que pra mim já torna o filme praticamente lucrativo. Ele deve ter tido um orçamento razoável de marketing, mas não deve ter sido também muito grande. A Lionsgate não é uma empresa que solta ali o dinheiro como uma Disney, como uma Warner, então eu imagino que o filme, né, ele tá caminhando para se pagar já nas próximas semanas. E aí, se a gente somar que eles vão vender o filme, né, em VOD, etc, esse filme vai ser lucrativo e pode dar lugar para outros grandes lançamentos. E se a gente olhar, né, a franquia como um todo, obviamente o filme é o menos bem sucedido, né, 279 milhões, perde de longe para o segundo colocado, 661 milhões, depois 755, 865 foi o mais bem sucedido, que é os Jogos Vorazes em Chamas, que é o segundo filme da franquia, e o primeiro com 695 milhões de dólares. Então esse filme está bem aquém das expectativas, né, se a gente considerar os outros 4 lançamentos, mas é algo comum da gente ver. A gente viu isso com Harry Potter, né, com os Animais Fantásticos, a gente viu isso em partes também com a franquia do Hobbit, mesmo que o Hobbit tenha conseguido segurar muito melhor a bilheteria do Senhor dos Anéis, só que aí também a gente tem um período muito longo entre os filmes, né? Aí se a gente jogar a inflação em cima, a diferença fica muito maior, mas de qualquer forma, né, eu acho que o filme acabou superando as expectativas do primeiro final de semana. Provavelmente não eram as expectativas da Lionsgate, com certeza eles esperavam 500 milhões, 600 milhões, para manter o equilíbrio ali com os filmes anteriores, mas, né, com o primeiro final de semana fraco que o filme teve, ele tá sim conseguindo surpreender. E na terceira posição ficou o filme Godzilla Minus One, que caiu somente 26%, mais um final de semana sensacional para um filme japonês, né? O filme está tendo o melhor resultado de um filme japonês do Godzilla nos Estados Unidos, né? O filme fez mais 8,3 milhões de dólares e chegou a 51 milhões, sendo que ele tem um orçamento de 15 milhões, então ele já se tornou lucrativo a essa altura, né? O filme vai continuar trazendo mais muito dinheiro, né? Esses filmes, eles têm uma tendência aí de não ter grandes bilheterias, né, esses filmes do Godzilla, mas eles devem dar lucro de alguma forma porque eles continuam produzindo. Esse é o 33º filme do Godzilla lá no Japão, então com certeza vai ter o Godzilla Minus 2, né? Obviamente não vai ser esse o nome, mas eu acho que eles vão dar continuidade para essa história, né? Eles têm várias eras dos filmes do Godzilla, esse não é o primeiro, né, dessa nova era que a gente tá vendo, então vai rolar paralelamente, né, esse mundo do Godzilla lá no Japão e nos Estados Unidos, né? Inclusive o diretor dos filmes que foram lançados mais recentemente falou que ficou até com inveja de como esse filme Godzilla Minus One é sensacional. E aí na quarta posição, né, mais um final de semana surpreendente porque 2 filmes animados estão concorrendo, né, digamos assim, e o filme Trolls 3 está dominando o filme da Disney Wish, né, que é uma grande surpresa, eu acredito que para todo mundo. Se você perguntasse 2 anos atrás, pô, vai ter um filme Trolls sendo lançado com um filme de princesa da Disney, todo mundo ia achar um absurdo, porque os últimos filmes, Enrolados, Moana, né, Frozen 1, Frozen 2, né, todos os filmes envolvendo princesas foram grandes sucessos
Agora o filme Wish tá bem longe disso, mas eu vou falar primeiro do filme Trolls. O filme caiu mais 21%, mais uma queda bem pequena para esse filme. Ele trouxe mais 6,2 milhões de dólares e chega a 173 milhões de dólares, um resultado muito bom para esse filme, né? O filme teve um orçamento de 95 milhões, então não é que o resultado é sensacional, né, digamos assim, mas é uma franquia um pouco menor. Esse filme vai continuar trazendo dinheiro aí pelo próximo mês, que é o mês natalino, né? Então eu acho que ele vai conseguir trazer um bom resultado para a Universal. E 173 milhões colocam esse filme bem à frente do seu antecessor. E esse filme eu posso estar enganado, mas eu acho que no primeiro final de semana que ele foi lançado, eu falei, né, que ele foi lançado simultaneamente, né, assim como o seu antecessor, que já foi lançado em VOD logo de cara. Então ele ganhou muito dinheiro, mesmo com 49 milhões nas bilheterias, ele conseguiu atrair muito dinheiro, só que o primeiro filme do Trolls fez 347 milhões de dólares, um resultado muito bom, então mostra que a franquia tem potencial de melhorar ainda mais, e não é uma franquia que vai desgastar muito, né, porque são bonequinhos ali igual os Minions, que criancinhas gostam bastante, então não é aquela história que as pessoas vão ficar de saco cheio. Eles podem lançar aí um quarto, um quinto, um sexto filme que eu acredito que as crianças vão querer conferir. E agora falando de Wish, o filme teve a sua primeira queda positiva, né, digamos assim, mas com a estreia péssima que o filme teve, não tem mais solução, a menos que ele ganhasse 1000% nas bilheterias, né, e conseguisse um final de semana de 50 milhões. Esse filme não vai conseguir reverter a situação terrível que ele se encontra, porque o filme teve um orçamento de mais de 200 milhões de dólares e ele chega a somente 105 milhões, né? E ele já foi lançado faz algum tempo, então não é um filme que acabou de chegar, que ainda pode ter pernas muito longas. Eu acredito que não, ele não vai conseguir, né, fazer o que Elementos fez, por exemplo, que teve uma abertura bem minguada, mas conseguiu, né, se manter nos finais de semana seguintes e conseguiu ter uma bilheteria bastante satisfatória. E pessoal, me desculpem, tá chovendo muito, eu não sei se tá captando aqui no microfone, só deixando bem claro, se tiver algum chiado aí no vídeo, é porque tá uma chuva gigantesca. E aqui eu fiz o comparativo, né, com os últimos lançamentos da Disney que não chegaram na pandemia, então eu excluí aquele momento de pandemia que os filmes praticamente não tiveram um lançamento justo, né, pra gente comparar. A gente tem Toy Story 4 com 1,073 bilhão, Frozen 2 com 1,453 bilhão, Lightyear com 226 milhões de dólares, Mundo Estranho com 73 milhões, então pelo menos isso o Wish pode falar, que ele conseguiu bater o filme Mundo Estranho. Depois Elementos com 495, uma grande surpresa, né, o filme Elementos, considerando o seu primeiro final de semana. E agora o filme Wish com 105 milhões de dólares, né, com certeza uma das maiores decepções da história, porque ao contrário do Mundo Estranho, eu acho que a Disney realmente esperava alguma coisa de Wish. Então isso fecha o top 5, como eu falei, o filme Renascença, né, da Beyoncé, saiu do top 5, ele chega hoje a 33 milhões de dólares, que está muito atrás dos 250 milhões que o filme da Taylor Swift fez. Tava acontecendo uma rivalidade ali entre os dois filmes, porque na pré-venda o filme da Beyoncé vendeu mais, só que agora já tá bem claro que o filme da Taylor Swift foi uma sensação muito maior, e aqui eu mantive, né, os comparativos entre os outros filmes que chegaram também nesse formato, né, filme do Justin Bieber, filme do Michael Jackson e assim por diante. E o filme da Capitã Marvel, né, o filme As Marvels, chegou aos 200 milhões de dólares, tá chegando pelo menos, eu vi alguns lugares falando 199, eu vi alguns lugares falando um pouco mais de 200, mas o filme chegou aos 200 milhões, que é algo horroroso, né, pra esse filme. O filme não tem nem chance de não ser um desastre nas bilheterias. Eu tô vendo algumas pessoas, não são muitas, né, mas eu tô vendo algumas pessoas tentando defender, né. Obviamente é um momento de mercado, eu vou mostrar pra vocês aqui. Obviamente, né, vários filmes fracassaram também. Isso não dá pra negar, os filmes de super-herói não estão em um excelente momento, eu até acho que eles vão retornar, eu acho que a gente vai ver uma volta desses filmes quando chegarem os filmes do James Gunn, quando chegarem ali os filmes dos X-Men, né, envolvendo Deadpool 3 e assim por diante, né, a gente vai ver o Wolverine entrando no universo Marvel possivelmente, né, mesmo que seja de forma indireta ali através do filme do Deadpool.
Então eu acho que a gente vai ver uma sobrevida, só que isso não nega que o filme das Marvels está sendo um desastre completo, porque o filme Quantum Mania fez quase 500 milhões de dólares, o filme Thor, né, Amor e Trovão, fez muito dinheiro também, mesmo que tenha ficado aquém do Thor Ragnarok, e a mesma coisa vale para outros grandes lançamentos. Esse filme foi um fracasso absoluto. Aqui vocês podem olhar facilmente, né, em todos os resultados, vocês podem pausar, dar um zoom aqui, né, eu fiz o resultado de todos os filmes da Marvel, então o filme das Marvels está bem aquém de qualquer outro filme. O segundo colocado é o filme do Incrível Hulk, que fez 264 milhões, e se a gente ajustar pela inflação lá de 2009, com certeza o filme teria feito 350, quase 400 milhões de dólares, enquanto o filme das Marvels mal bateu a marca dos 200. E aqui o volume de finais de semana que cada filme ficou no top 10, né? Eu trouxe esse quadro no final de semana passado, muitas pessoas gostaram, né? Algumas pessoas até mandaram pra mim que gostaram muito desse quadro, então só colocando aqui novamente, vocês veem o filme das Marvels com 3 finais de semana no top 10, enquanto todos os outros ficaram pelo menos 4, 5, 6, alguns ficaram mais de 10 finais de semana no top 10, enquanto esse filme já desapareceu quase que por completo. E aqui, atualizando pela última vez o final de semana 5 dos filmes de super-herói em 2023, começando pelo filme Across the Spider-Verse com 12 milhões de dólares no quinto final de semana, Guardiões da Galáxia fez 10 milhões, Quantum Mania 4,2 milhões, o filme do Flash 750 mil dólares no quinto final de semana, o filme das Marvels 1,330 milhão, depois o filme Shazam 2 317 milhões, 317 mil na verdade, e Besouro Azul 2,4 milhões de dólares. E eu fui um pouco além e peguei o resultado final de todos os filmes, porque essa é a última vez que eu pretendo atualizar vocês a respeito do filme As Marvels. A gente tem aqui o resultado final. Across the Spider-Verse, 690 milhões. Guardiões da Galáxia Volume 3, 845. Quantum Mania, 476. O Flash, 270 milhões. As Marvels, 200 milhões. Shazam 2, terríveis, 133 milhões. E Besouro Azul, 129 milhões. Só que eu tenho certeza que o prejuízo das Marvels é maior do que Shazam 2, que tem um orçamento muito mais baixo. E a mesma coisa vale para Besouro Azul. O filme das Marvels teve um orçamento gigante, era uma aposta muito grande e era a sequência de um filme que bateu 1,1 bilhão de dólares. E pessoal, só para finalizar o vídeo, né, muitas pessoas estão falando a respeito do filme do Willy Wonka, que fez acima dos 40 milhões de dólares no primeiro final de semana, mas ele ainda não teve uma estreia norte-americana, então o resultado foi legal, né, ficou acima das expectativas pelo menos. Eu não sei se foi um excelente resultado para o que o estúdio espera de um filme como esse, né, com um grande orçamento, mas na semana que vem eu vou fazer uma análise muito mais esmiuçada a respeito disso. Inclusive o filme Os Patos lá foi lançado, também trouxe um resultado de 15 milhões, se eu não me engano, em 8 países, né? Então no final de semana que vem eu vou abordar o filme Wonka, que é o filme lá com Timothée Chalamet e etc. Eu vou dar uma olhada bem mais a fundo. E como de costume, para finalizar o vídeo, vamos dar uma olhadinha no top 5 dos Estados Unidos de 2023, começando pelo filme da Barbie, com 636 milhões, Super Mario, 574 milhões, Across the Spider-Verse, com 381 milhões, Guardiões da Galáxia, com 358 e Oppenheimer, com 325 milhões de dólares. E a gente avança para o mercado mundial, né? Se manteve exatamente o mesmo do final de semana passado, 1,441 bilhão para o filme da Barbie, seguido de 1,361 do filme do Super Mario, 950 milhões de Oppenheimer, 845 milhões de Guardiões da Galáxia Volume 3 e 714 milhões de Velozes e Furiosos 10, que conseguiu se segurar mais uma vez, né, no top 5 do final de semana e parece que vai conseguir se segurar até o final do ano. Então, pessoal, agora como sempre eu gostaria de saber de vocês, né, o que vocês acharam do resultado do final de semana. Eu fiquei bem feliz porque pela primeira vez um filme do Miyazaki ficou na primeira posição, como eu gosto muito de trazer o Clube da Bilheteria aqui para vocês. É muito legal finalmente poder incluir um filme do Estúdio Ghibli na primeira posição do final de semana. Então, como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.